Sandra Martins do Santo. Eu estou falando aqui da cidade de Goiás. Eu tinha o quê? Uns 4 anos, praticamente como se diz, né? Minha mãe fala, a gente nasceu dentro do barro. Aí era dessas lembranças que minha avó fazia, minha mãe, tinha um tio meu que fazia. Eu já lembro desde que criança. Aí, com 7 anos todo mundo começou a trabalhar. Eu, minhas irmãs, tudo com 7. Então isso aí já vem de muito tempo. Mas a minha lembrança mais antiga é da minha bisavó. A minha família, do lado da minha mãe, todo mundo vivia era disso. Vivia, e nós tinha que buscar, nessa época a gente ainda tinha que buscar o barro, a gente mesmo trazia na cabeça. Lenha, tudo era pegado. Então quando nós éramos pequenos, a gente levantava, com a minha bisavó não, foi muito pouco, porque ela era mais velha, mas ela ainda fez um pouquinho, uns 3, 4 anos, assim, que eu me lembro dela fazendo. Agora minha avó não, minha avó eu era maiorzinha, aí eu já ia com ela pro barreiro para buscar. Aí a gente levava latas pequenas, ela trazia uma lata grande e a gente trazia pequena para ajudar ela. Com ela eu já lembro mais, que foi até aos 86 que ela fez isso, ela já não deu conta mais. Aí passou para minha mãe a mesma coisa. E nós em casa era assim, todo mundo que completar, que nós somos 5 irmãs, todas 5. Aprendeu a fazer todo mundo, naquela época, era com 7 anos, a gente já estudava, mas tinha que fazer também. A minha família do lado da minha mãe, todo mundo sobrevive só com isso, até hoje. Eu, minhas irmãs, a gente sobrevive com isso. A época da minha avó, é muito poucas peças, que é pote, moringa, né, que eles faziam. Era isso, basicamente. Aí depois passou para minha mãe, passou a fazer essas panelas. Aí depois passou, quando veio pra mim, eu já praticamente faço muito pouco da época da minha avó, muita pouca coisa. A única coisa que eu faço, assim, da época da minha mãe, fazia, quando era pequena, e da minha avó, é só moringa e pote. O resto já foi bem diferenciado. Na época dela, não tinha panela, eles falavam era torrador. Era uma peça aberta e sem tampa. Aí já passou a fazer panela mesmo, com tampa, já passou a fazer outros tipos de peças, que já não faz. Hoje em dia é poucas peças que faz. Esse processo também não é daqui não. Ele criaram, ele pegou essa força toda, porque a gente só fazia vermelho. Todo mundo aqui só fazia vermelho. Aí começou a vender muita coisa, mas o povo que comprava queria que fosse pelo menos da cor do Espírito Santo, que era preta. Mas só que lá eles têm uma planta, né, para pôr. Aqui teve que adaptar, foi de forno. As minhas mesmo não ficam muito preta não, fica tudo manchado, porque esses fornos que eu uso aí, ainda é do tempo da minha bisavó que queimava. Porque o deles agora é de cupra, eles fazem com lenha, eu tenho que passar óleo de comida, porque não fica muito. Mas agora, se não for preta, não vende. Mas o daqui mesmo é vermelho. Mas a preta dá bem mais trabalho pra gente fazer ela ficar mais ou menos preta. Mas ela não é original daqui de Goiás, não. Eu tenho que queimar minhas peças 2 vezes. Uma vermelha, aí tira. Aqui é de decoração, fica vermelha, a não ser que a pessoa peça para pôr preta. E aqui as panelas, aí eu tiro elas, passo bastante óleo de comida e levo para os fornos. Aí lá nos fornos, que a gente vai queimar elas de novo. Aí eu tenho que queimar elas 2 vezes. Aí para elas ficarem pretas, mas tem muitas que em vez de ficar manchada, né? Você pode ver que tem umas manchinhas vermelhas nelas. Fica manchada. Mas eu prefiro fazer a vermelha. Tem 3 filhos. Um chama Marcos, o Eric e a Gisele. Assim, eles todos são estudados, todos já tem outras profissões. Mas se precisar de voltar para isso aqui, eles voltam, porque todos eles sabem fazer. A época deles já foi eu e minha mãe. Eles ensinaram com minha mãe e eu. Eles trabalhavam aqui. Era eu, minha mãe, então eles foram aprendendo. Junto com nós. As filhas das minhas irmãs, com elas, com as mães, com a minha mãe também. Mas parece que já é um dom, que elas já pegam e já faz também. Lógico que nas primeiras sai ruim, mas vai aperfeiçoando e sai bom. Antes a gente ia buscar o barro. A gente mesmo arrancava, a gente mesmo que trazia. Aí hoje em dia não, hoje em dia você liga lá o dono das terras lá que traz, que ele não deixa a gente mais ir lá tirar não, eles que traz. E já passou por vários lugares.
a gente tirava num lugar, depois teve que passar para outro, depois para outro. Agora nós já estamos. Depois que eu passei desses tempos que eu faço, eu já me lembro bem de uns 10 lugares que foi que foi escolhido para tirar barro. E é difícil de achar o barro bom para trabalhar. Aí dá trabalho. Quando a pessoa não quer mais tirar que realmente faz bastante buraco na terra deles, né? Aí já não quer mais tirar, aí já tem que procurar outro lugar e outro dono que queira deixar tirar. Esse aqui, tem uns que você pega vem com muita pedra, aí você tem que limpar, né? Outros você já pega que vem bem com raiz, mas de qualquer forma você tem que dar uma limpada neles. Mas geralmente eu trabalho, só tira-se uma pedra, alguns fios que vem, mas só não mistura nada, só mesmo que vem de lá de onde eles tiram. As panelas eu vendo muito pouco, mas eu faço porque eu tenho que ter, né? Porque agora uma hora chega uma pessoa e procura, né? Mas eu gosto de fazer mais dessas peças que o torno não faz, que é quadrado, oval, peça que eles não produzem lá, que o torno só faz o redondo. Então eu procuro fazer mais peça diferente, uma pessoa vem, me encomenda, eu faço, aí outro já gosta, aquilo já fica para mim fazer. Muitas das vezes também eu põe uma forma para fazer uma peça, de repente já sai outra, aí aquela também já fica ali para vender também, aí a pessoa também já gosta, já vai ficando. Mas eu mesmo não gosto de fazer mais panela não, mas antes era panela, sistema de peça utilitária, mas hoje em dia eu faço mais peça diferente. Eu procuro fazer mais coisa que o povo faz. E que o povo me encomenda também. Tem muitos freguês meus que às vezes vê uma coisa, ou desenha um vaso, quer que eu faça, aí esse vaso já fica também aí, outros já gostam. Para mim fazer 10 panelas com tampa, eu levo 2 dias. Eles fazem até 100 dentro de 1 ou 2 horas, está praticamente pronta. Aí eles têm o trabalho só de uma outra pessoa vir pegar a alça, então a produção deles é bem maior do que a minha. Aí eu não consigo competir com eles no preço. Porque eles têm produção, eu não tenho, aí é onde eu perco. Aí por isso que eu deixei um pouco de fazer panela, esses trem que o torno faz. Eu prefiro fazer outras coisas que o torno não faz. Para fazer, o meu menino, que é o mais pesado, é passar o barro, né, nas máquinas. Ele faz para mim. Aí depois eu vou modelar as peças. Aí tem a menina que vem para passar umas pedras nela. Aí depois que passou essa pedra, aí fica, dependendo do tempo, fica 15 dias, 20 dias para secar. Agora, para pôr no forno, queimar, é eu mesmo que faço. E a lenha eu estoco, porque na época de chuva, se molhar, fica muito complicado para queimar essas peças. Mas de todo jeito eu tenho que dar ajuda, porque sozinho não faz não. É muito serviço. Uma peça dá muita etapa para ser feita. E uma pessoa sozinha mesmo não dá conta, não. Quando eu consigo fazer muita peça, aí eu aproveito e coloco no forno grande, porque aí queima muita peça de uma vez. Lá acabou as 120, 130 peças. Mas como tá eu fazendo sozinho mais uma menina, eu sempre procuro queimar no forno pequeno, porque aí eu posso... Mas só que aí eu tenho que queimar 2, 3 vezes por semana. Mas se eu pôr no forno grande, eu vou desperdiçar muita lenha, porque não vai dar para encher. Queima, mas não vai... Eu vou desperdiçar tempo e lenha. Aí eu prefiro queimar no forno pequeno. E a lenha eu gasto muito, porque o forno grande eu levo de 10, dependendo do tamanho das peças, até 15, 18 horas queimando. E o forno pequeno, como eu não queimo peça grande e eu só as pequenas, é 5, 6 horas, tá queimado. Mas eu também só acabo 20, dependendo de uma peça desse tamanho, ele cabe só no máximo umas 20. Assim, pondo umas 4 dessas, mais umas outras peças pequenas. As vermelhas já sai pronta. Você limpa com pano, tira que fica uma cinzinha, você limpa elas, né? A preta, para fazer a preta, eu tenho que tirar, passar o óleo, pô. Aí depois que ela ficou preta lá, eu tiro uma por uma, lavo elas todinha com água e sabão para ficar bem limpinha. Aí que eu vou pôr lá para vender. E aí tem que lavar peça por peça. Mas produto, essas coisas não passam mais não, só o óleo mesmo. É assim, agora não, agora eu faço mais porque eu gosto de fazer, que eu até poderia parar de fazer. Mas eu gosto de fazer, só que eu gosto de fazer peças sim, coisas que eu nunca fiz. Às vezes a pessoa risca,
traz pra mim, eu gosto de fazer, mas hoje em dia eu faço mais porque que eu gosto de mexer com isso aqui. Tanto que agora minha produção diminuiu muito. Antes eu fazia bem mais, mas agora eu faço muito pouco por semana. Aí eu não faço mais assim porque eu preciso, não. Porque antes, quando meus meninos eram pequenos, eu fazia porque eu precisava mesmo. Hoje em dia não, hoje eu faço mais porque eu gosto. Vale a pena, assim, pra mim vale a pena eu ter trabalhado aqui com a minha família, tudo. Só tenho que agradecer a Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus todo dia. E agradecer, porque eu fui e sou muito feliz fazendo isso aqui. Eu não tenho nada a reclamar, porque a pessoa tem que fazer aquilo que gosta, né? E eu acho que se cada um fizer aquilo que gosta, pelo menos um pouquinho, a gente é feliz, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar respeitar o serviço, a profissão do próximo e fazer aquilo que gosta. E eu gosto disso aqui. Eu acho que eu me sinto agradecida por todos os meus fregueses que veio aqui, todos que já me ajudaram. Agradecida a minha mãe por ter ensinado, porque também se não fosse ela, né, não daria, né? Então, isso aqui pra mim foi uma lição de vida.